Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então à segunda parte aí, o segundo momento que a gente tem nessa sequência de vídeos a respeito de plotagens, né? Então peguei aí, escolhi um projetinho simples para a gente poder trabalhar em cima dele essa configuração da janela de plotagem para a realização da plotagem, né? O que a gente vai fazer aí? Plot Enter ou Ctrl P é o atalho que dá acesso à janela plot. Essa janela então está sendo exibida, né, da forma que ela abriria normalmente num arquivo onde essa janela nunca foi aberta. Seguindo os passos que a gente comentou no vídeo passado, o que a gente vai fazer antes de qualquer outra coisa? Vamos configurar então a nossa printer ou a nossa plotter, que é o primeiro passo, né? Eu vou correr a lista aqui. Você pode usar a sua impressora de casa. Eu vou supor que você não tem nenhuma impressora instalada na máquina, então eu vou escolher essa opção. É uma opção que acompanha já o AutoCAD, né? Nas versões aí de um tempo para cá, que é DWG, que é a extensão dos arquivos do CAD para PDF. Então é uma impressora virtual que cria arquivos PDF a partir do momento em que você realizar aí a plotagem. Então a gente começa selecionando essa plotter DWG de PDF. Segunda coisa que a gente vai fazer é definir qual é o tamanho da folha ou da prancha que a gente vai utilizar, né? Então eu vou abrir aqui uma prancha que é a ISO A4. Como o meu projeto está em pé, eu vou pegar a prancha 210 por 297, porque se pressupõe que o primeiro valor é sempre horizontal e o segundo valor é o vertical. Então, quando a gente pega a prancha 210 por 297, a gente está dizendo que a folha está em pé. Uma vez selecionado, aí agora a gente vem para a etapa 3, que é Plot Area, o que será plotado, o ato plot. Tem várias opções aqui. Display vai plotar exatamente o que você tem na sua tela. Extents, ele vai fazer o equivalente a um zoom extents no desenho, ele vai incluir na tua plotagem tudo que tiver desenhado no model. Limits, se você tiver definido o teu limits, ele vai plotar exatamente o que tiver contido no limits. E o modo que a gente acaba usando mais, que é o window, que é janela. Toda vez que a gente escolhe esse modo window, ao você clicar, a janela plot simplesmente vai desaparecer e vai trazer você aqui para o desenho, né? E aí vai ser necessário selecionar no desenho qual é a área que vai ser plotada. Vou pegar uma área por engano aqui, né, para você ver que não tem problema. Se você errar nessa área, a gente pode acessar esse botão janela, window, e clicando nesse botão nós somos remetidos de novo para o model. Você repara que a primeira área que estava selecionada para a plotagem vai aparecer em destaque. Vamos pegar então aí a nossa área certinha para plotagem. Ok, selecionamos a área de plotagem. Selecionada a impressora, selecionado o tamanho do papel, selecionado o que será plotado, que é a nossa janela no caso, eu vou habilitar essa opçãozinha aqui, centralizar a plotagem. Se eu não habilitar essa opção, eu vou poder configurar valores aqui para x e para y. Então, por exemplo, colocando aqui 0 em x e 0 em y, a área que está selecionada para a plotagem vai ficar embaixo à esquerda. Na medida que eu aumento os valores em x, por exemplo, vamos colocar aí 50 milímetros, você vai reparar que o desenho se deslocou para a direita. Se eu colocar 50 milímetros em y, você vai reparar que a área selecionada para plotar se deslocou para cima. Então, se você deixar 0, 0, ele vai colocar a área selecionada para plotagem na quina inferior esquerda do papel. Ele não está colando aqui porque essa folha ISO A4 ela pressupõe o uso de margens. Se você quiser usar um papel que não trabalhe com margem nenhuma, um papel com margem 0, você vai ter que procurar aqui na lista de papéis essa família aqui, ó, Full Bleed. O significado de Full Bleed é que vai haver um sangramento da folha, ou seja, o desenho vai sangrar a margem, ele vai ultrapassar a área da margem. Então, na Full Bleed, você pode ver que o desenho está praticamente emendado aqui na folha. Essa janela de Preview, ela apresenta para a gente um retângulo externo, que é a folha, e ela apresenta um retângulo que tem uma hachura dentro, que é exatamente a área que nós selecionamos. Vou habilitar essa opção, então, para centralizar a plotagem. Você vai reparar que os valores em x e y eles são automaticamente calculados de acordo com a centralização e de acordo com a área que ficou definida para a plotagem. Agora a gente vem para a escala da plotagem. Como é que a gente trabalha a escala da plotagem? Primeira coisa, desabilitar essa opção Fit to Paper, que é uma opção que ela não pressupõe
absolutamente, né, nenhuma escala, ele vai simplesmente ajustar o tamanho do papel. E aí você tem que entender qual é o raciocínio que está por trás dessas duas caixinhas aqui. Tá? A escala que a gente vai escolher é uma escala customizada. Tá? É possível, né, você abrir essa lista e pegar a escala aqui, mas eu prefiro trabalhar com a escala customizada porque independe da versão de AutoCAD que você pegar pela frente, a configuração vai ser sempre a mesma seguindo esse raciocínio. A caixinha de cima é o seguinte, quanto é 1 para você? Né? Então, no caso dessa planta, quando eu fiz uma linha de 1, essa linha de 1 significava 1 metro. Então, o campo aqui de cima precisa ser configurado para 1 metro. Eu coloco 1, venho aqui procurar 1 metro. Mas não tem metro, só tem polegada e milímetro. Então, nesse caso, eu fico com a opção de milímetro e eu coloco a quantidade de milímetros que corresponde a 1 metro, ou seja, 1000 milímetros. Tá? Então, o conceito que está por trás da caixa de cima é quanto é 1 para você no momento que você desenha. Né? Se eu desenho uma linha de 1, para mim ela significa 1 metro, eu coloco 1000 milímetros. Se eu tiver num escritório de design de interiores ou de arquitetura de interiores que trabalha em centímetro, por exemplo, aí eu vou utilizar o valor de 10 milímetros, porque uma linha de 1 para mim representa 1 centímetro. Se eu tiver num escritório de engenharia civil trabalhando com estrutura metálica, todo desenho de estrutura metálica é feito em milímetros, eu simplesmente vou colocar 1 milímetro aqui, porque quando eu faço uma linha de 1 lá no AutoCAD, ela significa 1 milímetro. Então, o conceito desse campo aqui de cima é quanto é 1 para você. Se eu desenho em metro, eu coloco 1000 milímetros. Se eu desenho em centímetro, eu coloco 10 milímetros. Se eu desenho em milímetro, eu coloco 1 milímetro. Vou manter aqui 1000 milímetros porque eu costumo desenhar sempre em metros. Feito isso, a gente vem para a caixinha de baixo, que é um procedimento super simples, é só o módulo da escala que você vai colocar aí. Tá? Você quer plotar 1 para 20? Então você coloca 20. Você quer plotar 1 para 25? Coloca 25. Quer plotar 1 para 50? Coloca 50. Quer plotar 1 para 100? Coloca 100. Quer plotar 1 para 500? Coloca 500. Né? Então, a partir do momento que você definir um tamanho de escala aqui, vou escolher 1 para 50, por exemplo, e clicar na outra caixinha só para ele aceitar esse valor, ele vai mostrar aqui dentro, né, a área que foi selecionada para plotagem e o retângulo externo que corresponde à folha. Então, nós podemos observar que a área selecionada para plotagem na escala de 1 para 50 está cabendo dentro dessa folha. Quando não couber, vai ficar muito evidente. Então, vou aumentar um pouco a escala, como se eu quisesse, né, fazer aí uma ampliação, por exemplo, dessa planta. Vamos colocar o módulo de escala 25. Então, repara, o que acontece aqui na janela de pré-visualização quando eu acerto a escala para 25? Ele não está cabendo nessa folha. Né? Todas as beiradas aqui ficam vermelhas, isso é um indicativo de que não está cabendo na folha. Na escala 1 para 50, você observa que não existe esse problema. Qualquer escala menor que ela, 1 para 75, por exemplo, ou 1 para 100, né, também não vai ter esse problema. Mas se eu aumentar um pouco, se eu quiser 1 para 25, você vai reparar que ele já não vai caber na folha. Nesse caso, o que a gente tem que fazer? Voltar aqui para a dimensão da prancha e escolher uma prancha maior. Né? Porque se eu tiver que plotar em 1 para 25, o A4 não vai me servir. Eu vou precisar de uma prancha maior, um A3 ou de repente até mesmo um A2. Então, finalizando aqui a configuração, o que a gente tem é que em 1 para 50 está cabendo, está tudo ok. Né? Então, feito isso, o que você vai fazer é simplesmente bater um ok e a sua plotagem está pronta. Né? Se eu der um preview aqui, clicando no botão preview, você vai reparar que está sendo impresso, né, no arquivo PDF, as linhas exatamente com as mesmas cores, né, que eu associei aos layers, no caso, que foram utilizados nesse desenho. Então, meu layer é azul, a linha é impressa azul, meu layer é vermelho, a linha é impressa vermelha e assim por diante. Tá? Então, isso conclui, né, esse momento 2 aí a respeito das plotagens no AutoCAD, como plotar em escala. Tá? E aí no próximo vídeo a gente vai observar como que a gente faz a configuração do estilo de plotagem, né, para trazer esse desenho aqui para preto e branco. Tá? Se você quiser fazer isso de um modo expresso, assim, de um modo bastante rápido, tem um jeito bastante simples. Presta muita atenção nesse botão bem pequenininho que está aqui, embaixo à direita. Eu vou aumentar a janela de plotagem, pronto, aumentamos a janela de plotagem. E aqui no estilo de plotagem, eu vou associar um estilo padrão
que se chama monochrome. Tá? O estilo monochrome é um estilo que joga preto em tudo. Né? Então ele não faz nenhuma diferenciação de pena, de espessura, de nada. Tá? Todas as linhas vão ser mantidas com as mesmas espessuras, mas com a diferença que todas elas ficarão pretas. Né? Você observa que ao clicar no Preview, toda a plotagem está configurada então com linhas pretas. Não é o ideal, porque a gente sabe que as cotas, por exemplo, tem que ser finas e a alvenaria tem que ser grossa, né? Esquadrias e tal, porta, batente e janela tem que ter linha média. Mas, de qualquer forma, se tiver que fazer uma plotagem aí na correria, no escritório, tem que entregar para o cliente em 2 minutos, e você tiver sem tempo de configurar um estilo de plotagem, você pode usar esse estilo que é chamado de monochrome. Né? Lembra que para acessar essa área da direita na janela, essa ampliação, é necessário clicar nesse pequeno botãozinho aqui. Tá joia? Aí você vai bater um OK. Se o AutoCAD trouxer qualquer mensagem, né, escolhe uma pasta para salvar seu arquivo, dá um nome para ele, clica em Save. Se o AutoCAD trouxer qualquer mensagem, é só clicar em OK, que não tem erro. Tá? Esses são os procedimentos aí. Né? E aí, dependendo da configuração do computador, ele já vai abrir o teu arquivo PDF. A vantagem do PDF é que o cliente normalmente não tem o AutoCAD instalado, embora a gente tenha agora, hoje, o AutoCAD WS, que pode ser utilizado aí, no celular ou no tablet, né? O legal do PDF é que ele traz os layers que foram utilizados no desenho. Né? Então, o cliente tem possibilidade de enxergar o projeto a partir dos elementos e dos layers que foram criados aí no projeto. Tá joia? Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido, né? Qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários e eu vou respondendo para vocês conforme for produzindo novos vídeos, né? Esse é o momento 2. Próximo vídeo, momento 3, eu vou ensinar vocês como configurar as penas de plotagem e os estilos de plotagem. Tá joia? É isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção e daqui a pouco tá aí o próximo vídeo para vocês. Obrigadão. Tchau, tchau.